Bem-vindo a mais um episódio do podcast do BNI Ruby Bragança Paulista. E hoje eu tenho uma convidada super especial e um assunto que a gente precisa muito saber e entender, gente. Ela começou a sua carreira como recepcionista há mais de 20 anos e ao longo da sua trajetória passou por áreas de gestão, liderança na área administrativa. Hoje ela é advogada, lidera um escritório de renome aqui na cidade há mais de 13 anos. Dentre os seus hobbies, adora ler, nadar, jogar beach tênis, tomar o vinho e tudo isso sem perder o gingado. Bem-vinda, Camila Martins! Obrigada, boa noite, Jamile. Que bom ter você aqui, Camila. Prazer é todo meu. Camila, para que as pessoas te conheçam um pouquinho, conta um pouco da sua história pra gente. Como que foi isso de ser de recepcionista a uma advogada de sucesso aqui? Vamos lá. Na verdade, eu comecei minha carreira, como recepcionista na área administrativa. Logo depois, eu cursei administração, fiz um MBA em negócios internacionais, tive o prazer de por muitos anos, aí, quase 14 anos, me desenvolver nessa área, ocupei lá, cargos de gestão e liderança, fui gerente de uma metalúrgica aqui na cidade, e depois, como parte aí do meu processo de aprimoramento, eu fui cursar Direito. E aí eu costumo dizer que não foi eu que escolhi o Direito, foi o Direito quem me escolheu, e descobri aí o meu propósito de vida. Por que trabalhar com isso. Por que o Direito te escolheu, Camila? Olha, eu acredito que eu já gosto, na verdade, eu sempre gostei do ambiente de negócios, continuo a gostar, e por isso escolhi unir aí minhas duas paixões, o direito e a administração. E eu acredito que eu uni dois propósitos, que é contribuir positivamente para os negócios e agregar um valor que eu via como deficitário na época em que eu fui procurar esse conhecimento. Sim. Camila, e quando foi essa virada assim que você decidiu sair do CLT para empreender? Olha, eu logo que comecei a cursar, eu já tinha a ideia de promover aí uma transição. Então, logo que terminei o curso de Direito, eu já abri o escritório, Eu já tinha, lógico, uma boa trajetória, já tinha o contato com a área aí, especialmente com a área contratual, que a gente sabe que permeia o dia a dia do empresário, e já me sentia bastante qualificada e pronta para contribuir aí com todo mundo que vivencia aí as dificuldades e os desafios de empreender no nosso país. Sim, eu sou sua cliente, sei que você é muito estudiosa, mas conta pra gente como que foi esse início do escritório da advocacia. Foi difícil arrumar cliente? Olha, eu, na verdade, claro, essas dificuldades, elas são comuns a todos os empreendedores, Mas como eu já tinha ali um certo conhecimento da área, eu já tinha a minha trajetória na área administrativa, então eu tive o prazer de contar com a confiança de pessoas que já me conheciam dessa minha fase anterior, Então, eu passei a prestar consultoria para muitas daquelas pessoas que já me conheciam desse momento. Sim. Camila, e você enxerga como um diferencial ter esse conhecimento da parte administrativa dentro para usar na advocacia? E eu acredito que seja o meu principal diferencial, Não só meu, mas da minha equipe, sobretudo. Eu acredito que, claro, nós temos excelentes advogados e com bastante conhecimento no direito, mas eu acho que a necessidade de se conhecer o dia a dia do empresário, as dificuldades que ele enfrenta, isso agrega muito valor, porque nos ajuda a ter uma visão, inclusive, pró-negócio, Acho que a grande dificuldade é que, às vezes, o advogado, no anseio de, claro, trazer a necessária segurança jurídica, ele se descuida um pouquinho de viabilizar o negócio. Então, é uma diferença e é uma preocupação que a gente traz para o nosso escritório. Ou seja, você tem o olhar do advogado e do cliente por conta da sua vivência, Exatamente. É o que eu procuro ter todos os dias. Essa visão de entender que nós temos que buscar uma alternativa segura para viabilizar o negócio, para ajudar o cliente. Camila, tem 13 anos que você está advogando, certo? Certo. E como que era o mercado quando você entrou? Você acha que mudou muita coisa para hoje? Olha, a tecnologia? Muito, muito, claro que eu experimentei aí, vivenciei várias mudanças, Eu ainda sou da época que os processos eram físicos. Quando eu fiz a minha transição de carreira, a gente estava migrando aí para os processos digitais. Fazia aí 2 anos que Bragança, por exemplo, estava fazendo essa mudança. Mas eu acredito que, em termos de mercado, era tão competitivo quanto é hoje. A grande questão que eu acho que e isso mudou bastante
é que nós vivenciamos muitas mudanças no mercado como um todo, né? Então, eu, especialmente, que atuo nessa área, o meu escritório, né, que é direito digital, então nós tivemos aí, com todas essas mudanças que nós vivenciamos, a necessidade de se manter atualizado, de conhecer novas tecnologias, o advogado agregar aos seus serviços um olhar mais antenado também, né, com todas essas tendências, né? Com certeza, né? Hoje eu acho que é um desafio para todos os negócios, né? Quem não acompanha o avanço da tecnologia, da inovação, não otimiza seus processos, vai acabando ficando desatualizado, né? Porque acho que o grande desafio é a gente dedicar o tempo à estratégia, né, do cliente, e não à atividade mais burocrática, exatamente, a processos. Camila, o que você acredita que é um grande desafio hoje na sua área? Olha, eu acredito que não só na minha área, mas em todas as áreas, é acompanhar essas mudanças, essas tendências, se manter atualizado. Eu, como presto, né, lá no escritório, a minha equipe, nós prestamos ali serviços para vários segmentos, esse desafio ele acaba aí sendo um pouquinho maior, porque nós temos que conhecer o negócio do nosso cliente. Cada área tem sua particularidade, inclusive de leis que permeiam, né, esse meio. Exatamente, também. Nós temos legislação própria, específica para cada segmento, nós temos dificuldades e peculiaridades que fazem toda a diferença serem conhecidas ali por ocasião da elaboração dos contratos, da minuta e da assessoria. Certo. Camila, o pessoal já te conhece um pouquinho, mas agora eu quero que você capriche, porque toda semana você faz seu pitch de vendas na reunião do BNI. Todas as terças a gente se encontra e a gente já está acostumada a nos vender através de um pitch. Você vai fazer agora o seu melhor pitch para o público. Tá preparada? Vamos lá, né? Eu me chamo Camila Martins, sou sócia fundadora do escritório Camila Martins Advocacia, que é especializado em direito empresarial e contratual. Você já pensou no quantos contratos, ou a falta deles, pode gerar de impacto no seu negócio? O quanto eles podem contribuir para o crescimento ou impactar negativamente esse crescimento? Então, pois nós já. E a verdade é que esse impacto muitas vezes pode colocar em risco anos de trabalho já feito ou por fazer. A solução? Nós podemos ajudar vocês com essas complexidades e com esses desafios legais. E como bons especialistas que somos, desenvolver soluções contratuais estratégicas, pensadas sob medida para o porte do seu negócio e para o seu momento atual. Nós fazemos isso a partir da análise não só dos riscos que permeiam o negócio, mas, sobretudo, das oportunidades. E que, ao final, vão resultar em contratos inteligentes, que oferecem a necessária segurança jurídica, mas, sobretudo, vão sustentar o crescimento e as operações da sua empresa no curto e no médio prazo. Por quê? O nosso principal propósito é assegurar que cada contrato seja uma ferramenta estratégica que impulsione a sua empresa no mercado. E como nós fazemos isso? Com uma equipe apaixonada por direito e por negócios. Conte conosco. Nossa, Camila, arrasou nesse pitch aí. Realmente é muito importante a gente pensar em como um contrato pode nos resguardar, pode nos validar e como isso também passa profissionalismo, não é? Eu costumo dizer que o contrato, ele é um elemento fundamental no seu negócio. Primeiro, por experiência própria, eu não costumo contratar uma empresa que me passe insegurança no contrato. Eu falo que, sobretudo, o contrato é uma carta de apresentação do seu negócio. Verdade. Ô Camille, como que a gente pode fazer um contrato? Assim, você fala muito sobre contrato estratégico, né? Como que a gente pode desenvolver um contrato, por exemplo, um acordo de sócios, no qual a gente precisa aí ver o interesse dos três. Como que você analisa isso? Como que você pode resguardar os três dentro de um contrato? Jamile, eu sempre falo que todo negócio devia nascer com um bom contrato social ou um acordo de sócios. Por quê? Porque, na verdade, embora seja ali o começo do negócio, um momento em que a gente ainda está muito preocupado com a questão dos custos, esse é um investimento que vale para a vida. É verdade. Tá? E o que acontece? Por quê? Porque, na verdade, num bom acordo de sócios, vocês vão ter ali questões que equilibram os papéis, delimitam as responsabilidades de cada um. Você vai trazer ali questões relacionadas não só ao funcionamento da sociedade, mas às questões de dividendo, poderes e critérios ali para votação. Então, são todas questões que, na verdade, se bem dirimidas e bem elaboradas num bom contrato, elas depois vão evitar muito transtorno
Camila, e você pode, sei que advogado não pode contar muita coisa, mas você pode dar um exemplo de algum contrato que você já pegou societário e que estava super mal redigido e já estava dando problema, e se você conseguiu ajustar isso através de um novo contrato ou não? Olha, eu falo que o mais comum, infelizmente, é as pessoas procurarem esse tipo de orientação quando já se está ali com a casa pegando fogo. É o perfil do brasileiro. Né? Mas a bem da verdade é que nós já tivemos lá no escritório várias situações onde começa-se a ter essas pequenas dissidências, esses pequenos desentendimentos entre os sócios, e a gente busca ali, por meio de uma negociação, de uma mediação entre eles, fazer um acordo que resguarde a todos, né? Delimitando os papéis, conciliando os interesses. E por que eu falo isso? Porque às vezes não tem ali um grande motivo para os desentendimentos. São, às vezes, perfis diferentes, momentos diferentes de vida. Um dos sócios, por exemplo, já está casado, com filhos, gostaria de reinvestir todo o capital na empresa. Por outro lado, o outro sócio está numa fase que gostaria de conhecer o mundo, então quer distribuir lucro. Então, às vezes, não é tão difícil assim conciliar esses interesses, né? E aí, nós, por meio desses instrumentos jurídicos, a gente consegue alinhar as expectativas, trazer isso para o papel, mediar. Então, vale sim e é possível. A reunião de um contrato trabalha bem uma mediação, então, de interesses, né? De certa forma, sim. Sim, né? Camila, e no caso de prestação de serviço, é mais complexo, menos complexo, por conta das leis trabalhistas? Bom, quando a gente fala de contratos de prestação de serviço, merecem aí vários cuidados e várias questões a serem analisadas. Eu falo que quando a gente fala de contrato de prestação de serviço, a grande questão é se de fato nós estamos falando de prestação de serviço ou ali de uma pejotização. Tá? Então, eu costumo analisar esses temas com bastante critério. Por quê? Porque quando a gente fala disso, a gente tem que analisar que o que vige na Justiça do Trabalho, por exemplo, é a primazia da realidade. Então, eu posso ter o melhor contrato, o mais bem elaborado do mundo, se de fato a pessoa for empregado, for colaborador da empresa, se estiverem presentes os requisitos necessários ao reconhecimento de um vínculo, esse vínculo vai ser reconhecido. Não tem contrato que resolva isso. Não tem um contrato que resolva isso. Por outro lado, quando nós estamos falando de fato de relações de parceria, sem vínculo empregatício, sem relações de subordinação e outros requisitos que estão relacionados a um contrato de trabalho, ter este contrato se torna fundamental. Não somente para que a relação flua da melhor maneira possível, né? Mas, sobretudo, para que a gente tenha essa garantia ao longo dos anos. E o contrato, ele precisa ter garantia, precisa ter indenização, precisa ter prazo, como que é? Isso depende muito da natureza do contrato. É claro que alguns elementos, eles são comuns a todo tipo de contrato, né? Por exemplo, contratos previsões de indenização, ressarcimento por danos materiais, em regra, todos os contratos vão prever penalidades para descumprimentos, é muito comum. Tá? E eu falo que conhecer o contrato, conhecer a natureza da relação ali, ela é muito importante. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a própria multa fixada, ela encoraja o descumprimento, Jamile. Verdade. Porque, às vezes, eu tenho ali uma multa que foi fixada com um olhar leigo, sem conhecimento profundo do negócio, e ela, na verdade, ela é um incentivo. Porque eu tenho ali um negócio cujo descumprimento me custa barato e a oportunidade lá fora vai me render muito dinheiro. Então, eu falo que o segredo para fazer qualquer contrato é conhecer profundamente o mercado e as relações ali a ele relacionadas, inerentes. E aí você tem que colocar todas as variáveis ali, exatamente, né? Pensar nisso. Eu costumo brincar com os meus clientes que um contrato é um exercício de futurologia. Com certeza, né? Pensar, hoje eu estava falando também sobre processos de gestão, né? E como é importante a gente pensar no plano A, B, C, D, E, F, G. E aí no contrato, com certeza também você pensa nessas variáveis assim, né? Dentro de uma visão bem, bem longa mesmo, né? Porque pensar, é gestão de riscos, né? O contrato faz uma gestão de risco, né? Eu não sei se você já viu o vídeo, eu acho que a grande maioria já viu, mas para quem não viu, vale a pena, o do Abílio Diniz, falando lá sobre a operação com o sócio espanhol dele, né? E ele fala que ele teria feito tudo de novo, mas com outro contrato. E eu falo que aquele vídeo, ele é a minha melhor prospecção. É verdade, é uma referência. Se até ele já passou por isso, né? Isso. Quiçá nós, pobres mortais aqui no empreendedorismo, né? E hoje com o LGPD aí em alta, né? Cheio de leis que tentam proteger os nossos dados, que ainda protegem, né?
razoavelmente. Como que a gente pode trabalhar isso dentro do universo do contrato? Na verdade, os contratos, eles devem ser ajustados, adequados, para que eles atendam à Lei Geral de Proteção de Dados. É claro que o contrato, por si só, ele não vai assegurar que não vai haver um vazamento ou que não vai ter um problema relacionado aos dados. Mas, de certa forma, ele vai trazer ali uma preocupação da empresa nesse sentido. E ele, associado a uma série de outras medidas previstas nesta lei, ele vai garantir que a sua empresa está fazendo um bom trabalho. E querendo ou não, passa mais confiança também. Eu acho que existe ali, né, não só pela lei, mas sobretudo pela conscientização em geral das pessoas quanto à importância dos dados, das questões relacionadas à nossa privacidade também, né? Eu acho que esse é um movimento que vai ficar cada vez mais em alta, vamos dizer assim. Vai ser uma questão cada vez mais crítica para as empresas. Olhar não só para como são tratados esses dados, mas como a comunicação em relação a esses dados é feita com o seu cliente. Camila, e quais são as consequências legais de se fazer uma quebra de contrato? Então, elas são as previstas naquele instrumento, né? Mas elas podem variar, desde de sanções na esfera civil até sanções na esfera penal. E o que é mais usual hoje você fazer contrato? As pessoas te procuram para que tipo de contrato usualmente? Olha, são os mais variados, né? Mas, em geral, todo e qualquer prestador de serviço, empreendedor, ele vai precisar ali de bons contratos de prestação de serviço, regulando ali algumas operações básicas da empresa dele. Não importa o porte, não importa o faturamento, né? Regular ali a compra e venda, a contratação, eles são questões fundamentais. Quando você tem ali uma empresa de maior porte, aí a gama contratual é muito mais ampla, muito mais robusta. Mas bons acordos de sócio, contratos de constituição de holding, isso é o dia a dia lá do nosso escritório. Certo. E você acha que dá para fazer um preventivo assim na empresa? Por exemplo, um cliente chega para você e aí você quer dar uma olhada geral nos contratos dele para proteger a empresa. Isso é comum, certo? Isso é muito comum. E isso é muito recomendado, sobretudo. Porque qual é a grande questão? Um contrato, depois de assinado, ele obriga as partes. Então, o ideal seria que todos nós conhecêssemos as cláusulas contratuais e as obrigações antes de assinar esse contrato. Tá? Então, eu falo que chega a ser muito triste quando eu leio um contrato que já foi replicado N vezes na empresa. Por quê? Porque, na verdade, eu já tenho um risco, um potencial passivo instalado. Né? Verdade. E você pega muitos clientes com contrato de internet? Olha, eu falo que eu gostaria, o que meu lema de vida é fuja dos modelinhos, fuja dos modelinhos. E sim, infelizmente ainda é muito usado. Eu só aprendi a valorizar contrato quando eu realmente tive um prejuízo com um mau contrato. Né? Você é a regra. Eu sou a regra, via de regra, mas eu aprendi e hoje realmente quando eu penso num novo negócio, uma nova parceria, um novo prestador de serviço, a gente sempre precisa de estar assegurado. Já chega de dar cabeçadas, né? Eu falo que o custo de um mau contrato, de um contrato de baixa qualidade, ele com toda certeza suplanta o valor do investimento num bom contrato. Muito mais. Camila, agora nós chegamos no nosso momento perrengue business. Todo empreendedor passa por um momento perrengue business. Exatamente, muitos. Conta um pra gente. Bom, vamos lá. É claro que o dia a dia do advogado, né, ele é permeado de perrengues. Ninguém chega lá sem problema, né? Não, eu falo que a minha matéria-prima de trabalho é problema, né? E, lógico, também oportunidades. Mas eu falo que, talvez até pelo momento sensível da minha vida, né? Falo que meu principal perrengue foi quando meu primeiro filho, né, o Bernardo, era meio que recém-nascido. Eu tinha uma ação muito grande no Sul, né? E eu não podia me fazer substituir. E eu ainda, era uma questão de amamentação exclusiva do Bernardo. Então, eu tive que viajar para o Sul para fazer essa audiência de mala e cuia, com o marido, com o Bernardo, ele lá na porta do fórum por conta dos horários da audiência e dos atrasos, que na época eram muito mais comuns do que hoje. Então, eu me lembro que foi toda uma logística para fazer funcionar, né? E era um perrengue
perrengue materno também. A gente que é mãe entende, né? Todo mundo, acho que de certa forma já passou um pouco por isso, né? Principalmente é o dia a com a dia. amamentação, Aconteceu né? várias outras vezes, né? Mas sempre aqui na região, Campinas, Bragança, São Paulo, mas esse acho que me marcou mais pela logística ali, tinha um deslocamento interno ainda depois do voo, então ele me marcou um pouquinho mais. Te desafiou mais. Um pouquinho mais. Legal. Camila, grupos de network existem vários, né? Por que você está no BNI Ruby? É porque o BNI, além dele ser um excelente grupo de networking profissional, né, talvez o maior, ele é bastante estruturado e ele conta aí com os profissionais mais qualificados. Legal. Camila, eu sei que você lê bastante. Muito. Você vai ter uma lista de pelo menos uns 10 livros aí pra gente, mas fala um que é seu livro de cabeceira, que você gosta, recomenda, ou uma série também. Olha, eu gosto muito de um livro que, na verdade, foi escrito por um autor americano. Ele é um entusiasta, né? Na verdade, ele é um dos mais renomados investidores do Vale do Silício, na área de alta tecnologia. E ele fala que é o lado difícil das situações difíceis. Nossa, eu quero ler esse. E ele traz ali a experiência dele na gestão, na venda de empresas, quando não se tem respostas prontas. E eu falo que nenhuma tem resposta pronta, né? Então ele fala ali, ele compartilha bastante das experiências dele, e eu acho que é um livro bastante interessante. Me agregou bastante quando li, e ele traz ali de uma forma bastante particular várias experiências. Legal. Que são curiosa. comuns a todos os empreendedores, aquelas dificuldades, ainda que com universos e segmentos distantes. Ótimo. Você está preparada para o nosso jogo rápido? Acho que sim, né? Eu vou falar uma palavra, uma frase, e você vai responder com uma palavrinha apenas. Podemos começar? Vamos lá. Então vamos lá. Um medo. Acho que é de cobra. Ai! Um destino para viajar. Amsterdã. Uma qualidade que você admira. Resiliência. Eu não suporto. Preguiça. Eu adoro. Minha família. Morro de rir quando? Nunca. Jamile, eu sei que é uma palavra só, mas eu tenho um humor muito peculiar. Eu não morro de rir nunca. Eu rio sempre, mas morrer de rir nunca. O que eu menos gosto em mim. Olha, eu acho que eu sou um pouquinho impaciente. E o que mais gosta. Eu sou prática. Muito bom. Camila, pra gente fechar, todas as reuniões, a gente sempre tem uma frase de inspiração do BNI. Você trouxe a sua e a sua frase de inspiração? Olha, eu falo que a minha frase de inspiração, ela é para os negócios e para a vida. Isso também vai passar, do Chico Xavier. É verdade. Eu acho ela uma frase linda. No primeiro momento, ela pode soar ali como uma certa tristeza, mas não. Eu acho que ela traz para a gente um equilíbrio bonito na vida e necessário. Né? Às vezes ela não me deixa ficar inebriada por um momento demasiadamente feliz, de um sucesso às vezes um pouquinho maior, mas ela também não me deixa esmorecer no momento de dificuldade, porque também vai passar. É verdade. Então ela é uma frase que eu tô com ela o tempo todo. Tudo são fases, né? São fases. Camila, como as pessoas podem te achar? Você está na internet, tem redes sociais? Estamos sim. Vamos lá. O meu site é o www.camilamartinsadvocacia.com.br e o nosso @ no Instagram é @CamilaMartinsAdvocacia. Camila, queria muito te agradecer pela sua presença aqui hoje, por explicar um pouquinho mais sobre esse universo dos contratos. Eu sei que é algo muito personalizado, detalhado, talvez difícil de trazer toda essa riqueza aqui dentro do bate-papo, mas eu acho que você conseguiu trazer alguma luz aí para as pessoas que realmente parem de pegar os contratos da internet, gente, por favor. Então, vamos fazer um brinde aqui para o nosso episódio. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vocês podem acompanhar os próximos episódios e o da Camila aqui nas redes sociais, né? No YouTube, no Spotify e no Instagram, @BNRuby. Muito obrigada, Camila. Foi um prazer.